Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e hoje eu quero falar um pouquinho sobre o fundamento das guias na Umbanda. Você é da Umbanda, da Quimbanda, Candomblé? Você conhece o fundamento das guias? Você que não é dessa falange, né, desse grupo espiritual, eu sei que muitos, né, são wiccanos, muitos de vocês são católicos, muitos de vocês não têm uma religião definida, mas vocês já devem ter visto, né, esses colares aqui que a gente utiliza dentro da religião, né, de Umbanda, nas religiões de matriz africana de modo geral. E eu quis trazer um vídeo informativo sobre qual que é a fundamentação básica, né, das guias, dos colares que nós utilizamos dentro do nosso culto. Lembrando que algumas coisas que eu posso falar aqui pode destoar do seu fundamento, do fundamento da sua casa, daquilo que seu pai de santo te ensinou. Ele tá certo e eu tô errado, tá? A minha intenção aqui não é dizer como deve ser feito ou não. Eu quero passar para vocês como eu trabalho com os meus filhos de santo, o que eu aprendi ao longo dos anos com a espiritualidade, tá? E levar esse conhecimento de uma forma livre para todos vocês. Como vocês sabem, né? Além de bruxo natural há mais de 10 anos, eu sou sacerdote de Umbanda, né? Do Templo Escola Omaye. Então hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre as guias, né? Inicialmente a gente chama, né, de guias, tá? Esses colares que nós utilizamos no nosso culto. Nós temos guias, né? Geralmente as mais comuns que vocês vão encontrar são essas guias simples aqui, né? Feitas de contas e tudo mais, nas mais variadas cores. E cada cor, né? Cada distribuição tem um significado diferente. Por exemplo, tem essa daqui, que é da minha mulambo, né? Da minha pombagira, a mulambo do lixo, que trabalha comigo, né? Então vocês percebam, por exemplo, que ela é preta. Vou tentar colocar mais perto da câmera para vocês visualizarem, tá? Olha só, ela é preta com os detalhes aqui em violeta, porque ela trabalha na linhagem de Nanã, né? Então tem aqui os símbolos dela e tudo mais. Essa aqui é a guia da minha mulambo, que trabalha comigo, tá? Vou dar um outro exemplo de guia aqui. Essa guia aqui é uma guia de preto velho. Ai, tá tudo amarrado aqui. É porque eu tirei elas para limpar, gente. E por isso que eu tô mostrando para vocês. Ó, então vou começar com essa daqui, que se mostrou primeiro. Essa aqui é de Oxum, né? No fundamento da minha casa. Essa guia aqui douradinha, esse dourado leitoso, é de Oxum. A minha do Zé, né? Zé Pilintra, que é o meu guardião, meu protetor. Olha, essa aqui é uma das mais lindas que eu tenho, olha você vê. As cores de Zé, né, branco e vermelho tradicional, e tem alguns símbolos. Olha, tem aqui o chapeuzinho, tem os dados, né? Tem até uma folha aqui daquela planta proibida representada aqui, né? Não vou nem falar pro YouTube não acabar com o meu vídeo. Então essa aqui é a minha guia de Zé. E tem outras guias aqui, né? Agora eu quero mostrar para vocês, essa aqui é a guia de preto velho, tá vendo? Ela é branco e preto, tradicional. Então vamos lá. Essa aqui é a guia de Xangô, tá? No meu terreiro a gente cultua Xangô com marrom e branco ou vermelho e branco, tá? Dependendo da qualidade do Xangô. Então essa aqui é a minha guia de Xangô, que é meu orixá de cabeça. No meu terreiro, a gente tem um fundamento que é o seguinte: quando o médium ele entra na casa, a primeira guia que ele recebe é a guia branca, né, de Oxalá. É a primeira guia que todo médium vai receber nos primeiros dias ali que ele está na minha casa. Depois de 3 meses que o médium está na casa, a gente faz a leitura dos orixás de cabeça dele. E aí ele tem o direito, né, de usar as guias do orixá do pai e da mãe de cabeça, né, o orixá de frente, o ajuntó. E aí depois, à medida que ele vai se desenvolvendo, os guias espirituais podem, né, fazer ali a requisição das suas guias, né, com seus materiais específicos. Porque muitos guias utilizam materiais específicos ou cores específicas nas suas guias. Por exemplo, recentemente uma entidade que trabalha com um dos meus filhos, que é o Caboclo Pantera Negra, ele pediu que a guia do rapaz fosse feita com 8 dentes de animais, e ele não queria plástico, né? Ele não queria essas contas que a gente utiliza, ele queria coisas naturais. Tinha que ter dentes de animal, né? Não que sacrificasse o animal, mas assim, comprasse ali esses dentes de animais
e tivesse sementes completando o resto da guia. Então é muito comum no passado, por exemplo, guias feitas de cristal, né, guias feitas de sementes, especialmente da linha dos caboclos. Por quê, Gilberto? Porque esses elementos naturais, eles naturalmente têm muito axé, têm muita força. Essas guias de plástico, elas vão ter a força delas, né? Muito mais pela vibração da cor, né? Mas é legal você utilizar elementos naturais aí nos seus colares, nas suas guias. Existe uma diferença também entre as guias dos médiums. Essas guias fininhas aqui são guias de médiums, tá? Essas guias aqui são guias para médiums que estão iniciando, médios de modo geral. Essas guias mais grossas, que nós chamamos aqui de brajá, algumas casas também chamam, né, de chicote e tudo mais, isso aqui é para pai de santo. Um médium iniciante usar uma guia dessa aqui é desrespeitoso para com a religião, tá? Por exemplo, na minha casa, só pais de santo, ou, por exemplo, pai pequeno, mãe pequena, que tem a autoridade de usar guias mais grossas, tá? Médiuns usam guias mais de um único fio, vamos falar assim. Por que isso acontece, Gilberto? Porque o fio, né, ele representa a energia. Um médium iniciante, ele precisa da proteção do axé, do orixá, do axé do guia, mas o trabalho dele não demanda tanta energia do que a energia que um pai de santo demanda, sabe? Então, um pai de santo, ele manipula mais energia, então ele precisa de mais cuidado. É igual, por exemplo, imagina um reator de energia elétrica. Quanto mais voltagem um reator precisa, mexe, manipula, mais segurança aquele reator precisa ter. É a mesma coisa. Como um pai de santo, um líder religioso, ele manipula muito mais energia, ele precisa de mais proteção, porque um dos fundamentos, né, das guias e brajárias é a proteção, né, do médium, é a proteção da pessoa. Então é importante vocês entenderem, é a mesma coisa. Assentamento é coisa de pai de santo, é quem tem mais contato. Médium faz firmeza, tá? É a mesma coisa. Um médium que está 1 mês, 2 meses no terreiro, carregar um negócio desse aqui no pescoço é desrespeitoso, pelo menos na doutrina que eu aprendi com os meus antigos, tá? Talvez na sua casa isso aconteça, mas não entendo o fundamento disso. Qual que é a função da guia? Qual que é a função espiritual da guia, né, no nosso dia a dia? Primeiro, o ideal de uma guia é que ela chegue pelo menos até aqui o seu umbigo, tá? Essas guias menores, né, guias que vêm às vezes até aqui, elas são ótimas para proteção, tá? Que a gente vai ver hoje ainda a diferença de guias de trabalho e guias de proteção. Mas o ideal é que essas guias, né, cheguem até o umbigo. Por quê? Porque dessa forma ela vai cobrir todos os seus chakras, desde o chakra laríngeo até próximo do seu básico, tá? Algumas, inclusive, chegam abaixo do umbigo, mesmo na região do genital, né? Ou seja, cobrindo todos os seus chakras, desde o laríngeo, né, até o seu chakra básico. Isso é o ideal. Por quê? Primeiro, ela serve, né, as guias elas vão servir como uma proteção energética. Então elas vão, por exemplo, a energia vai bater aqui e vai voltar, como se fosse uma armadura que você está utilizando. Isso, obviamente, uma guia cruzada. Então ela vai servir como uma armadura. O primeiro processo é o processo de proteção energética. O segundo processo, né, que a gente vai desenvolver com a guia é a conexão com o orixá ou a conexão com o guia a qual ela representa. Então, quando você utiliza uma guia, você fortalece a sua conexão com aquela linha. Então, se é uma guia, por exemplo, de preto velho, te fortalece a conexão com aquela linha. Se for uma guia de malandro, vai te fortalecer a conexão com aquela linha. Se for uma guia de Oxum, vai se fortalecer com o seu orixá. Na minha casa, como eu falei, eu sou sacerdote e eu sigo a regra que vale para os meus filhos, tá? A minha guia principal é a de Oxalá, os meus orixás, né, de frente, e a guia, né, do espírito que eu for trabalhar naquele momento. Então o Zé vai vir, então eu coloco a guia dele. A Mulambo vai vir, eu coloco a guia dela. Então é nesse ponto, tá? E aí, por exemplo, tem um trabalho com Oxóssis, com o povo das matas, aí eu utilizo a guia respectiva, tá? Isso é importante de vocês entenderem. Olha quantas guias tem aqui. Muitas, né? Eu não uso todas essas guias ao mesmo tempo. Eu uso cada uma delas no trabalho específico, tá? Essas aqui são só algumas, eu tenho mais lá pra dentro. No trabalho específico.
Usar muitas guias, muitas vezes é vaidade, tá? Muitas vezes não vai cumprir o papel, por quê? Por exemplo, a guia de esquerda tem um fundamento, as guias de direita têm outro fundamento. Mas ao mesmo tempo tem um aprendizado. Quanto mais guias eu coloco, mais pesado fica, né? A gente chega a ficar, é um fundamento. Quanto mais guias eu tenho, quanto mais entidades eu trabalho, quanto mais eu manipulo a força do orixá, mais humildade eu tenho que ter. Tanto que quanto mais guia eu coloco no pescoço, mais a minha cabeça fica baixada. Isso também é um dos fundamentos, tá? Isso também é um dos fundamentos de magia. Isso também é um dos fundamentos de Umbanda, tá? Então, a fundamentação da guia basicamente é essa. Existem as guias de trabalho, né? Que são aquelas guias que você vai utilizar somente quando você for trabalhar mediunicamente. E existem as guias de proteção. As guias de trabalho, né, de modo geral, elas, como eu falei, elas pegam aqui do pescoço e vão até próximo da região do chakra básico, tá? Ou mesmo abaixo, muitas vezes. Por isso que a guia tem que ser grande. As de proteção pode ser menor, não tem problema. O que são guias de proteção, Gilberto? São guias que você vai utilizar no dia a dia, não no contexto religioso. Você vai com elas para a rua, para a festa, para o trabalho, né? Para as questões mundanas. A guia de trabalho é só para ser usado em terreiro. Não tem esse negócio de pegar uma guia de terreiro e utilizá-la na rua, tá? Tá errado. A guia de terreiro é a guia de terreiro, a guia de trabalho é a guia de andar na rua é a guia de andar na rua. Gilberto, você falou várias vezes essa questão de guia cruzada. Como é que eu cruzo a guia? Tem várias formas, tá? A primeira, no terreiro, a entidade vai cruzar. Então você vai pegar a guia de um orixá, de uma entidade, e pedir ali a entidade que estiver em terra para fazer o cruzamento dela. E segundo, se você tiver fundamento, né, aprender a encantar suas guias como você encanta outros instrumentos mágicos, né? Se vocês quiserem, eu até posso fazer um vídeo no futuro, né, ensinando vocês a encantar guias, tá? Então pode colocar aqui embaixo, se vocês quiserem, eu ensino vocês a encantar guias, tá? Também é legal, um conhecimento válido que a gente pode trazer ao longo do tempo aqui no canal. Outra coisa importante, na hora de guardar as guias de vocês, guardem guias de direita junto com guias de direita, guias de esquerda junto com guias de esquerda, tá? Não é interessante que você guarde todas elas juntas, porque a energia delas é diferente. Guias de direita são projetivas, guias de esquerda são receptivas, tá? A energia delas é diferente. Então, eu, por exemplo, pelo menos doutrina da minha casa, que o pai Cipriano me ensinou, as guias de Zé Pilintra, Exu, Mulambo, todas as entidades de esquerda ficam pendurados no lugar, as guias de orixás e entidades de direita ficam pendurados ao lado, sem se tocar, mas em outro espaço, assim, próximos, mas sem se tocarem, tá? Isso é um fundamento que eu aprendi, para não misturar as energias delas, mas mais uma vez, talvez na sua casa o fundamento seja diferente. Em alguns momentos, sim, elas se encontram no meu corpo, mas é porque tem um propósito ali do trabalho, mas ao guardar, eu guardo elas separadas, tá? De tempos em tempos é importante descarregar a guia, porque a guia ela vai se carregando ao longo do tempo, a função dela é te proteger, então ela vai pegando aquela carga. Inclusive, quando a guia arrebenta, muitas vezes, é porque ela estava muito carregada. Já aconteceu, por exemplo, a gente realizar trabalhos lá no terreiro e as guias de Exu de todo mundo começaram a arrebentar. Por quê? Porque foi um trabalho forte e as guias não suportaram a energia daquele espaço, sabe? Então, acontece, tá? Aí você despacha e arruma outra, tá? Isso é importante vocês entenderem. Cada cor, né? Cada orixá e cada linha de trabalho tem suas cores específicas. Não é difícil de vocês descobrirem. Mas se quiserem, eu posso fazer um vídeo, né, no futuro falando sobre as principais, porque isso também pode variar de casa para casa, tá? Por exemplo, tem terreiro que usa a guia dourada para Oxum, tem terreiro que usa a guia toda rosa para Oxum. Tem terreiro que usa a guia vermelha para Ogum. O nosso terreiro usa a cor azul índico, que é essa cor aqui, olha, para Ogum. Então isso pode variar de casa para casa. Tem terreiro que coloca só marrom para Xangô. Tem terreiro que coloca branco e vermelho, ou branco e marrom. Né? Em Ansan tem terreiros que cultuam com laranja, tem terreiros que utilizam amarelo, tem terreiros que utilizam vermelho e marrom. Também pode variar de casa para casa. Vocês podem encontrar guias de Iemanjá, por exemplo, na cor azul clara, mas também pode encontrar na cor prata, tá?
Então essa variante ela pode acontecer, aquela prata leitosa também é comum. Então vocês têm que estar preparados para ver essa distinção também de casa para casa, de terreiro para terreiro, de fundamento para fundamento. Se vocês quiserem, eu posso fazer no futuro ali uma direção para vocês, né, das cores que eu trabalho aqui na minha casa, de linhas e orixás e as cores das guias. A ideia aqui é trazer o fundamento para vocês. Outra coisa, gente, guia é uma coisa sagrada da religião. Não é para ser banalizada, não é só para tirar foto no Instagram, sabe? É uma coisa que ou você utiliza para o trabalho mediúnico, se você for um trabalhador, ou você utiliza para proteção. Não é para fazer bonito, não é para ser, sabe, descolado, não é para chamar atenção, não, tá? É uma coisa que merece o nosso respeito, é um fundamento, tá? Que vem de muito tempo. Guia precisa ser cruzada, você não pode só fazer. E mais do que isso, me deu na intuição de fazer uma guia misturando tais cores. Às vezes é só delírio da sua cabeça. Vê se aquela combinação de cores tem fundamento. E se você já tem um desenvolvimento, pergunta para o orixá, para a entidade que te intuiu ali aquela combinação, o porquê. Porque tem que ter um porquê. Muita gente, né, chega para mim, seja como sacerdote, seja como professor de magia ou como terapeuta, e fala que teve uma intuição de fazer tal coisa, que não tem nada com nada. Me deu vontade de misturar sei lá o que com sei lá o que. O que significa? Eu falei, nada, loucura da tua cabeça. Porque energeticamente falando, não tem funcionalidade nenhuma, não combina essas duas coisas para o propósito que você está fazendo. Então tem que ter um fundamento, tá, gente? Porque muitas vezes intuição, porque o que é uma intuição real? A intuição ela tem que ter um fundamento, a intuição ela tem que ter uma base, tá? Então tipo assim, nossa, me deu uma vontade de pôr determinado elemento. E aí depois você vai estudar, falando, realmente esse elemento tem a ver com o que eu quero. Agora, se é uma coisa nada a ver, você vai pesquisar, não tem sentido nenhum com o que você intencionou, é a viagem da tua cabeça. Senão um obsessor soprando coisa errada ali. Então presta bastante atenção, viu, meu povo? Isso é o fundamento de guias e brajás. Brajás em algumas tradições também recebe o nome de chicote, tá? Chicote do orixá, tá? Então é importante vocês entenderem essas questões. E aí, pessoal, gostaram, né, desse vídeo? Espero que sim. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam, comenta qual que é a doutrina aí da casa de vocês, deem sugestões de temas. Eu tô pensando em trazer mais temas relacionados à Umbanda aqui para vocês também. Claro que eu nunca vou abrir mão da magia, né? Mas trazer um misto, né? Traz um pouco de magia natural e um pouco de Umbanda. O que vocês acham disso? Comenta aqui embaixo. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo.